A Catedral de Neon de Las Vegas pulsava com intensidade elétrica, enquanto o dia 4 de fevereiro de 2019 avançava para as primeiras horas da manhã. A cidade tinha acabado de testemunhar um dos maiores dias de apostas na história do esporte americano. O Super Bowl 53 entre os New England Patriots e os Los Angeles Rams, gerando um tsunami de apostas que se chocou contra as casas de apostas dos cassinos como um furacão financeiro. Milhões de dólares trocaram de mãos em meras horas, criando o tipo de caos controlado que fez de Las Vegas a capital indiscutível do jogo americano. Dentro da gigantesca casa de apostas do Grand Sierra Casino, o rescaldo do frenesi de apostas parecia um campo de batalha. Milhares de bilhetes de apostas cobriam o chão ao redor dos caixas. Sacolas de lona de tamanho industrial, cheias de dinheiro, estavam empilhadas contra as paredes como sacos de areia, e telas de computador piscavam com milhões em pagamentos pendentes. O próprio ar parecia denso com o resíduo de desespero, esperança e a marca única de loucura que só vem de assistir ao vício em jogos de azar de uma nação se manifestar em tempo real. Exatamente às 1h17 da manhã, o sofisticado sistema de vigilância do Grand Sierra capturou o que parecia ser um momento rotineiro nas operações de limpeza do cassino. As câmeras de segurança registraram Darren Cole, um veterano atendente da casa de apostas com 8 anos de serviço impecável, carregando calmamente várias sacolas de lona em um carrinho. Ele usava o mesmo uniforme azul marinho que vestira milhares de vezes. Seu crachá de funcionário refletia a luz fluorescente forte, enquanto ele trabalhava com a eficiência metódica que o tornara um dos funcionários mais confiáveis do cassino. Para qualquer guarda de segurança monitorando as câmeras, Darren parecia estar realizando procedimentos padrão, transportando sacolas de apostas liquidadas da sala de contagem para áreas de armazenamento seguro. A cena era tão rotineira, tão perfeitamente normal, que não atraiu a atenção. Mas aquelas sacolas de aparência inocente continham algo muito mais valioso do que bilhetes de apostas rotineiros e notas de pequena denominação. Escondidos dentro dos recipientes de lona selados estavam 52 milhões de dólares em dinheiro. A maior acumulação de moeda líquida na história do cassino, representando os ganhos e perdas combinados do dia de apostas do Super Bowl mais lucrativo que o Grand Sierra já experimentara. Antes de eu te contar a história completa, só quero pedir um pequeno favor. Certifique-se de se inscrever no canal. Deixe o seu like e me diga nos comentários: de que cidade você está assistindo? É sempre incrível ver o alcance deste público. Agora vamos voltar à história. As imagens de segurança mostram Darren empurrando seu carrinho com profissionalismo calmo em direção ao elevador de serviço. Seus movimentos não demonstravam a energia nervosa que normalmente caracteriza a atividade criminosa. Ele até parou para segurar a porta do elevador para uma garçonete que terminava seu turno, trocando gentilezas sobre a noite movimentada. À 1h21 da manhã, Darren saiu do Grand Sierra pela doca de carga dos funcionários, onde uma van branca discreta com vidros escuros esperava nas sombras. O veículo fora estrategicamente posicionado para evitar as câmeras de vigilância principais, enquanto parecia completamente normal para qualquer pessoa que pudesse olhar em sua direção durante as patrulhas de segurança de rotina. Darren carregou as sacolas em sua van com eficiência praticada. Depois dirigiu calmamente pelo estacionamento do cassino e para a Strip, desaparecendo no labirinto de tráfego e neon que tornava Las Vegas a cidade perfeita para quem quisesse sumir sem deixar rastros. Às 2 da manhã, tanto Darren Cole quanto 52 milhões de dólares em dinheiro do cassino haviam evaporado no deserto de Nevada, deixando para trás apenas perguntas que atormentariam os investigadores por anos. Os cassinos são projetados para lidar com riscos. Eles calculam probabilidades, gerenciam a exposição e lucram com certezas matemáticas que garantem que a casa sempre ganha a longo prazo. Mas o que acontece quando o homem que detém as maiores apostas decide que ele é o verdadeiro vencedor? Darren Michael Cole entendia a matemática do desespero melhor do que a maioria das pessoas entende o sucesso. Aos 31 anos, ele passara 8 anos trabalhando nos balcões da casa de apostas do Grand Sierra Casino, processando milhões de dólares em apostas, enquanto ganhava um salário que mal cobria suas despesas básicas
em uma das cidades mais caras da América. Nascido em Akron, Ohio, em uma família de operários que viram seus empregos desaparecerem durante o colapso econômico do início dos anos 2000. Darren cresceu entendendo que trabalho duro e lealdade não garantiam segurança financeira. Seu pai Robert passou 23 anos construindo motores de automóveis em uma fábrica da General Motors antes de ser demitido quando a empresa mudou a produção para o México. Sua mãe, Linda, trabalhava em turnos duplos como funcionária da cafeteria de um hospital para manter a casa, enquanto Robert procurava sem sucesso por um emprego que pagasse mais do que o salário mínimo. Darren se destacou academicamente apesar das dificuldades financeiras de sua família, ganhando uma bolsa parcial para a Universidade Estadual de Ohio, onde estudou matemática e estatística com o sonho de se tornar atuário ou analista financeiro. Ele era particularmente talentoso em cálculos de probabilidade e avaliação de riscos, habilidades que eventualmente o tornariam valioso para a indústria de cassinos, embora não da maneira que ele havia planeado originalmente. A crise financeira de 2008 destruiu as perspectivas de carreira de Darren antes que pudessem se desenvolver plenamente. As companhias de seguros e serviços financeiros que normalmente contratavam graduados em matemática estavam demitindo milhares de funcionários e cancelando programas de contratação de nível inicial. Darren se formou com honras, mas se viu competindo com profissionais experientes por posições que pagavam pouco mais do que empregos no varejo. Após 18 meses de busca de emprego, sem sucesso em Ohio, Darren tomou a decisão desesperada de se mudar para Las Vegas, onde um amigo da faculdade afirmava que a indústria de cassinos estava sempre contratando pessoas com formação em matemática. A mudança custou-lhe todas as suas economias e o forçou a assumir uma dívida adicional de empréstimo estudantil para cobrir as despesas de realocação, mas parecia ser sua única opção para encontrar um trabalho que utilizasse sua educação. Las Vegas, em 2011, ainda estava se recuperando do colapso econômico que havia devastado o mercado imobiliário e a indústria do turismo da cidade. Os cassinos estavam operando com pessoal reduzido e pagando salários mais baixos do que antes da recessão, mas pelo menos estavam contratando pessoas com as habilidades analíticas de Darren para cargos em casas de apostas e salas de pôquer, onde a competência matemática era essencial. O Grand Sierra Casino contratou Darren como atendente da casa de apostas, depois que ele se destacou nos testes de aptidão matemática e demonstrou um conhecimento enciclopédico de estatísticas esportivas que impressionou os supervisores, acostumados a lidar com funcionários que entendiam de jogos de azar, mas não dos princípios matemáticos subjacentes que tornavam o negócio lucrativo. Darren era exatamente o que precisávamos, lembrou Jennifer Martinez, que atuou como supervisora nos primeiros anos de Darren. Ele conseguia calcular probabilidades complexas de apostas de cabeça mais rápido do que a maioria das pessoas com calculadoras. Ele entendia a teoria da probabilidade, análise estatística e gerenciamento de riscos em um nível que o tornava incrivelmente valioso para lidar com operações de apostas de alto risco. Os clientes confiavam em seus cálculos e a gerência confiava em seu julgamento. Por 8 anos, Darren Cole foi o funcionário perfeito. Ele chegava cedo para todos os turnos e lidava com os cenários mais complexos. Seu arquivo pessoal não continha nada além de elogios dos supervisores e notas de agradecimento de clientes que apreciavam sua expertise e profissionalismo. Mas por baixo da competência profissional e do brilhantismo matemático, Darren nutria um ressentimento crescente sobre a enorme disparidade entre a riqueza que ele processava diariamente e sua própria situação financeira precária. Todos os dias ele via jogadores apostarem casualmente valores que excediam seu salário anual, enquanto ele lutava para fazer os pagamentos mínimos. O fardo psicológico de lidar com milhões em dinheiro, enquanto não conseguia arcar com luxos básicos, criou uma fúria lenta que Darren cuidadosamente escondia por trás de sua postura profissional. Ele morava em um estúdio em um complexo degradado, dirigia um Honda Civic de 12 anos que exigia reparos constantes e vivia de refeições de micro-ondas e café de loja de conveniência, porque refeições em restaurantes estavam além de seu orçamento. Até 2018, Darren havia acumulado mais de $180 mil em dívidas de empréstimos estudantis, obrigações de cartão de crédito
e outros empréstimos de juros altos que consumiam quase 70% de sua renda. Apesar de trabalhar horas extras sempre que possível e manter uma assiduidade perfeita por 7 anos consecutivos, ele estava ficando cada vez mais para trás financeiramente a cada mês, enquanto assistia a bilionários fazerem apostas que valiam mais do que ele ganharia em toda a sua vida. Trabalhar na casa de apostas do Grand Sierra deu a Darren acesso sem precedentes à mecânica oculta da obsessão por jogos de azar da América e às vastas somas de dinheiro que fluíam por Las Vegas durante os grandes eventos esportivos. Seus 8 anos atrás do balcão lhe proporcionaram insights sobre padrões de apostas, procedimentos de manuseio de dinheiro e vulnerabilidades de segurança que nem mesmo a gerência do cassino entendia completamente. O Super Bowl representava o auge absoluto do calendário de apostas esportivas americanas. Um único jogo que gerava mais atividade de apostas do que temporadas inteiras de outros esportes combinadas. Jogadores profissionais, fãs casuais e sindicatos internacionais convergiam para Las Vegas para o evento, criando um festival de excessos financeiros de uma semana que sobrecarregava a capacidade operacional de todos os cassinos. A casa de apostas do Grand Sierra normalmente processava entre 200 e 300 milhões de dólares em apostas relacionadas ao Super Bowl, com apostas individuais variando de 20 dólares de turistas a apostas de 7 dígitos feitas por empresários ricos e homens de negócios estrangeiros. O enorme volume de dinheiro criava desafios logísticos que exigiam a presença de toda a equipe e modificações temporárias nos procedimentos de segurança padrão. A posição de Darren como atendente sênior lhe dava acesso às operações de apostas mais sensíveis do cassino, incluindo o manuseio de apostas de alto risco que exigiam documentação especial e a gestão de reservas de caixa que precisavam estar disponíveis para pagamentos imediatos aos grandes vencedores. Ele havia se tornado um dos 6 funcionários autorizados a mover grandes quantias de dinheiro entre diferentes áreas seguras do cassino, sem a necessidade de aprovação de um supervisor para cada transação. Darren conquistara esse nível de confiança através de anos de desempenho perfeito. Martinez explicou: quando você está lidando com os volumes de dinheiro que vemos durante a semana do Super Bowl, você precisa de pessoas que possam tomar decisões rápidas e precisas sem criar gargalos no sistema. Darren era uma de nossas pessoas mais confiáveis para essas responsabilidades. A confiança depositada em Darren era absoluta e, como se viu, completamente equivocada. Sua mente matemática vinha analisando os procedimentos de manuseio de dinheiro do cassino, com a mesma abordagem sistemática que ele aplicava ao cálculo das probabilidades de apostas, identificando vulnerabilidades e janelas de tempo que poderiam ser exploradas por alguém com conhecimento interno suficiente e planejamento cuidadoso. A percepção-chave que eventualmente permitiria o roubo de Darren veio de sua observação de como o cassino gerenciava as apostas não liquidadas durante eventos de grande volume. As apostas do Super Bowl criavam enormes quantidades de dinheiro que precisavam ser fisicamente movidas, contadas e seguradas várias vezes ao longo do fim de semana. A complexidade dessas operações criava breves períodos em que grandes quantias de dinheiro existiam em uma espécie de limbo administrativo, tecnicamente contabilizadas nos sistemas de computador do cassino, mas fisicamente localizadas em áreas onde funcionários individuais podiam acessá-las sem supervisão imediata. Darren passou a maior parte de 2018 desenvolvendo o plano detalhado que eventualmente lhe permitiria roubar 52 milhões de dólares sem ser detectado até horas após sua fuga estar completa. Ao contrário de criminosos impulsivos que confiam na oportunidade e na sorte, Darren abordou seu roubo com a precisão matemática que o tornara valioso como funcionário, analisando variáveis e calculando probabilidades até atingir o que ele acreditava ser uma chance de sucesso quase certa. O primeiro desafio envolvia determinar o momento ideal para a máxima disponibilidade de dinheiro com a mínima supervisão de segurança. A análise de Darren revelou que o domingo do Super Bowl criava condições únicas que não ocorriam em nenhum outro lugar no calendário anual do cassino. Enormes volumes de dinheiro, horários de funcionamento estendidos, equipe de supervisão reduzida e um caos geral que tornaria atividades incomuns
menos propensas a atrair atenção imediata. Darren começou a mapear as rotas físicas que o dinheiro percorria pelo cassino durante grandes eventos, anotando quais áreas eram monitoradas por câmeras, quais corredores eram usados pela segurança durante patrulhas de rotina e quais áreas de serviço davam acesso a docas de carga sem passar por espaços públicos. Ele se voluntariou para horas extras que lhe permitiram observar as operações em diferentes momentos e de diferentes perspectivas, construindo gradualmente uma compreensão completa das vulnerabilidades. A preparação psicológica provou ser tão desafiadora quanto o planejamento técnico. Darren nunca havia cometido um crime mais sério do que violações menores de jogos de azar ocasionais, e a perspectiva de roubar dezenas de milhões de dólares de seu empregador exigia superar não apenas reservas morais, mas um medo genuíno das consequências se fosse pego. Darren começou a se condicionar mentalmente, vendo o roubo como a recuperação de uma compensação que lhe era legitimamente devida, em vez de roubar dinheiro. Ele calculou que 8 anos, gerando milhões em lucros para o cassino, enquanto ganhava salários de nível de pobreza, lhe renderam uma parcela substancial da riqueza que ele ajudou a criar. O processo de racionalização também envolveu convencer-se de que os operadores de cassino eram fundamentalmente parasitas, extraindo riqueza da classe trabalhadora por meio de jogos matematicamente manipulados, enquanto pagavam salários mínimos aos funcionários que tornavam seus lucros possíveis. O plano de Darren exigia equipamentos que pudessem ser obtidos discretamente e escondidos em sua rotina de trabalho normal. Ele adquiriu gradualmente uma van de carga usada através de um comprador de fachada, que comprou o veículo com dinheiro e documentação falsa que não podia ser rastreada até Darren. A van foi registrada com um nome falso e guardada em uma garagem alugada em Henderson, Nevada, onde permaneceu escondida até a noite do roubo. Ele também estabeleceu um depósito com outra identidade falsa, pagando o aluguel em dinheiro e fornecendo informações pessoais mínimas para evitar criar rastros de papel que os investigadores pudessem seguir após a descoberta do crime. A unidade serviu como uma área de preparação onde ele poderia armazenar temporariamente o dinheiro roubado, enquanto providenciava um descarte mais permanente através de canais que ele ainda estava desenvolvendo. Darren resolveu esse problema se voluntariando para trabalhar turnos estendidos durante o fim de semana do Super Bowl, explicando aos supervisores que precisava de uma renda extra para cobrir obrigações financeiras crescentes. Seu pedido foi prontamente aprovado porque o cassino precisava de toda a equipe experiente disponível para lidar com os volumes de apostas sem precedentes do fim de semana. O dia 3 de fevereiro de 2019 amanheceu claro e fresco em Las Vegas, com condições climáticas perfeitas que prometiam trazer multidões massivas à Strip para o que estava se tornando o Super Bowl mais apostado da história. A casa de apostas do Grand Sierra Casino abriu às 6 da manhã e em poucos minutos filas de clientes se estendiam pelo cassino. O confronto entre os New England Patriots e os Los Angeles Rams havia criado padrões de apostas incomuns que tornavam o jogo particularmente lucrativo. Os Patriots eram favoritos por 2,5 pontos, mas a ação das apostas foi fortemente influenciada por endossos de celebridades, lealdade regional e fatores emocionais que criaram oportunidades para operadores matematicamente sofisticados lucrarem, com um sentimento público que não se alinhava com as probabilidades estatísticas. Darren trabalhou seu turno regular das 8 às 18 horas, processando milhares de apostas individuais enquanto mantinha a postura profissional que caracterizara sua carreira. O que ninguém percebeu foi que Darren estava conduzindo a coleta final de informações para seu roubo planejado, anotando exatamente quais procedimentos de segurança foram modificados para acomodar os volumes incomuns de dinheiro, observando quais supervisores estavam trabalhando horas extras e quais posições estavam temporariamente desocupadas, e identificando as janelas de tempo precisas em que seu plano poderia ser executado sem detecção imediata. O jogo em si foi uma luta defensiva que terminou com a vitória dos Patriots por 13-3, criando cenários de pagamento que favoreceram muito o cassino devido aos padrões de apostas incomuns que Darren vinha observando durante toda a semana. O resultado significou que o Grand Sierra manteria a maior parte do dinheiro que havia sido apostado, criando a maior acumulação de dinheiro
em um único dia na história do cassino. À meia-noite, a casa de apostas continha aproximadamente 75 milhões de dólares. Às 12h30 da manhã, Darren se ofereceu para ajudar no transporte das sacolas de dinheiro da sala de contagem principal para áreas de armazenamento auxiliares, onde poderiam ser processadas de forma mais eficiente pelas equipes de auditoria noturna. Sua oferta foi aceita com gratidão pelos supervisores, que estavam sobrecarregados com o volume de dinheiro que precisava ser manuseado antes da manhã. Exatamente à 1h17 da manhã de 4 de fevereiro de 2019, Darren Cole começou a executar o crime. As câmeras de segurança capturaram cada movimento de seu plano, mas as imagens só revelariam a audácia e a precisão de sua operação depois que fosse tarde demais para detê-lo. Darren entrou na área principal de armazenamento de dinheiro, usando suas credenciais de segurança legítimas, parecendo para todo mundo um funcionário consciente, trabalhando até tarde para garantir que as operações mais importantes do cassino continuassem funcionando sem problemas. Ele carregou 12 sacolas de lona seladas em um carrinho com rodas. Cada sacola continha aproximadamente 4,3 milhões de dólares em dinheiro, representando diferentes categorias de lucros de apostas do Super Bowl. As sacolas deveriam ser transportadas para salas de contagem seguras, onde equipes de auditores verificariam seu conteúdo. Mas Darren identificou uma breve janela de tempo em que as sacolas poderiam ser redirecionadas sem acionar imediatamente os alarmes ou atrair a atenção dos supervisores. Sua análise matemática revelou que os sistemas de rastreamento do cassino criavam uma lacuna de 12 minutos entre o momento em que o dinheiro era registrado como em trânsito e o momento em que se esperava que chegasse ao seu destino. As imagens de segurança mostram Darren empurrando seu carrinho pelos corredores de serviço com profissionalismo calmo, até mesmo parando para trocar uma conversa casual com uma garçonete que terminava seu turno. À 1h21 da manhã, Darren chegou à doca de carga dos funcionários, onde sua van preparada esperava entre caminhões de entrega e contêineres de lixo. O local fora cuidadosamente escolhido para evitar as câmeras de vigilância principais, enquanto parecia completamente normal para qualquer pessoa que pudesse observar o veículo durante as patrulhas de segurança de rotina. Carregar as sacolas em sua van levou exatamente 3 minutos e 47 segundos, um tempo que Darren havia calculado e praticado. À 1h25 da manhã, Darren dirigiu sua van pelo estacionamento do cassino e para a Las Vegas Boulevard, misturando-se ao fluxo de tráfego de turistas e trabalhadores noturnos que não tinham ideia de que estavam testemunhando o maior roubo de dinheiro da história de Nevada. Sua rota fora planejada para evitar os principais postos de vigilância, seguindo padrões de tráfego naturais que não atrairiam a atenção de policiais em patrulhas de rotina. Às 2 da manhã, Darren havia chegado a um local predeterminado no deserto de Nevada, onde havia preparado uma instalação de armazenamento mais permanente para o dinheiro roubado. O local foi estrategicamente escolhido para ser isolado o suficiente para evitar a descoberta, mas acessível a veículos que pudessem transportar o dinheiro para seu destino final, onde quer que fosse. As câmeras de segurança do Grand Sierra Casino continuaram gravando a estação de trabalho vazia de Darren. A equipe de auditoria noturna do Grand Sierra Casino descobriu o roubo exatamente às 8h47 da manhã de 4 de fevereiro, quando os contadores que tentavam conciliar os lucros das apostas do Super Bowl perceberam que 12 sacolas de dinheiro estavam faltando em seus locais de armazenamento esperados. O que começou como confusão sobre erros de procedimento rapidamente se transformou em pânico quando os supervisores perceberam que dezenas de milhões de dólares haviam desaparecido sem explicação. A resposta inicial focou na suposição de que o dinheiro desaparecido representava erros administrativos em vez de roubo deliberado. O fim de semana do Super Bowl sempre criava desafios contábeis, então sacolas faltando poderiam ser explicadas por confusão processual. Mas quando uma busca sistemática em todas as áreas seguras não conseguiu localizar o dinheiro desaparecido, a gerência do cassino enfrentou a horrível percepção de que estavam lidando com o maior roubo de sua história. A segurança do cassino imediatamente revisou as imagens de vigilância de todas as áreas onde o dinheiro desaparecido poderia ter sido acessado,
procurando por evidências de arrombamento, acesso não autorizado ou comportamento suspeito. O avanço veio quando os investigadores descobriram imagens das atividades de Darren durante as primeiras horas da manhã de 4 de fevereiro. Inicialmente, o vídeo parecia não mostrar nada mais do que procedimentos rotineiros de manuseio de dinheiro. Mas quando os investigadores cruzaram o tempo dos movimentos de Darren com a descoberta do dinheiro desaparecido pela equipe de auditoria, a correlação se tornou inegável. Darren havia acessado as áreas de armazenamento exatas, onde o dinheiro desaparecido estava guardado, e havia movido sacolas que correspondiam à descrição da moeda roubada durante a janela de tempo precisa em que o roubo deve ter ocorrido. A percepção de que Darren era o responsável foi quase tão chocante quanto o próprio crime. O Federal Bureau of Investigation, FBI, assumiu a jurisdição sobre o roubo do Grand Sierra em 6 horas após sua descoberta, reconhecendo tanto a escala do crime quanto suas implicações potenciais para a indústria de cassinos em geral. A agente especial Rebecca Santos montou uma força-tarefa que incluía especialistas em crimes financeiros, crime organizado e rastreamento de fugitivos, especialistas que entendiam que estavam lidando com um dos roubos mais sofisticados da história, 2 cassinos americanos. A investigação revelou que Darren vinha conduzindo o que equivalia a uma operação de inteligência contra seu próprio empregador por meses antes do roubo. Ele havia estudado sistematicamente os procedimentos de manuseio de dinheiro, as vulnerabilidades de segurança e o timing operacional para identificar a oportunidade perfeita para seu crime. Sua formação matemática lhe permitira calcular probabilidades e avaliar riscos com precisão profissional. Os registros bancários e a perícia digital revelaram evidências de uma extensa preparação que ia muito além do roubo imediato. Darren vinha pesquisando técnicas de lavagem de dinheiro, estudando países com tratados de extradição limitados e estabelecendo contas financeiras que poderiam ser acessadas de locais internacionais. O escopo de seu planejamento sugeria que ele vinha considerando esse crime por mais de um ano antes de executá-lo. Mais perturbador, os investigadores descobriram evidências de que Darren vinha se envolvendo em apostas de alto risco em sites de apostas offshore durante os meses que antecederam seu roubo. Sua atividade de apostas mostrava um padrão de apostas cada vez mais desesperadas, sugerindo que ele estava tentando resolver seus problemas financeiros através do jogo antes de recorrer ao roubo. A investigação do FBI descobriu um aspecto oculto da vida de Darren que explicava tanto suas motivações quanto suas potenciais conexões. Apesar de trabalhar na indústria de cassinos e entender a impossibilidade matemática do jogo lucrativo, Darren havia desenvolvido um vício severo em jogos de azar que consumia a maior parte de sua renda e criava o desespero financeiro que o levou ao crime. A perícia digital revelou que Darren vinha jogando regularmente em sites de apostas esportivas offshore que operavam fora da supervisão regulatória americana. Seu histórico de apostas mostrava um padrão de apostas crescentes. O vício em jogos de azar de Darren criou uma tempestade perfeita de motivação e oportunidade, explicou o Dr. Marcus Thompson, um psicólogo criminal que prestou consultoria na investigação. Ele entendia exatamente como os cassinos funcionavam e quanto dinheiro fluía por seus sistemas, mas ao mesmo tempo estava preso por seu próprio comportamento compulsivo de jogar. A combinação de conhecimento íntimo e necessidade financeira desesperada o tornou incrivelmente perigoso. Os sites de apostas offshore que Darren usava eram operados por organizações criminosas internacionais especializadas em lavagem de dinheiro e serviços financeiros ilegais. Os investigadores teorizaram que as atividades de jogo de Darren o colocaram em contato com essas organizações, potencialmente fornecendo-lhe os recursos e as conexões necessárias para converter 52 milhões de dólares em dinheiro roubado em ativos não rastreáveis. A análise dos padrões de apostas de Darren revelou que ele havia feito enormes apostas no próprio Super Bowl 53, aparentemente tentando resolver seus problemas financeiros através do jogo, mesmo enquanto planejava roubar dinheiro de seu empregador. As apostas foram feitas através de comunicações criptografadas que dificultavam o rastreamento, mas seu tempo e valores sugeriam que Darren estava operando sob tremenda pressão psicológica
nas semanas que antecederam seu crime. A investigação se expandiu internacionalmente quando os analistas descobriram evidências das comunicações de Darren com indivíduos no México, Costa Rica e várias nações do Caribe, conhecidas por seus papéis em operações de lavagem de dinheiro. Embora o conteúdo dessas comunicações permanecesse criptografado e em grande parte ilegível, seu tempo e frequência sugeriam que Darren vinha estabelecendo relacionamentos que poderiam facilitar seu desaparecimento após o roubo. As agências de inteligência identificaram várias rotas potenciais que Darren poderia ter usado para transportar seu dinheiro roubado para fora dos Estados Unidos. O dinheiro poderia ter sido movido pela fronteira mexicana, usando rotas de contrabando normalmente empregadas para o tráfico de drogas, ou poderia ter sido convertido em investimentos legítimos através de sistemas bancários caribenhos especializados em fornecer privacidade financeira para clientes ricos. O cenário mais provável envolvia Darren usando suas conexões de jogo para acessar redes de lavagem de dinheiro estabelecidas, que poderiam converter seu dinheiro roubado em criptomoedas, metais preciosos ou contas bancárias offshore que seriam difíceis para as autoridades americanas rastrearem ou apreenderem. Essas redes geralmente cobram taxas substanciais, muitas vezes de 30% a 40% do dinheiro roubado, mas poderiam fornecer o anonimato e a segurança que os fugitivos precisavam para desfrutar de seus ganhos ilegais. Com o passar dos meses, sem avistamentos credíveis ou evidências do paradeiro de Darren, investigadores e detetives amadores desenvolveram inúmeras teorias sobre seu destino final e localização atual. Essas teorias variam de suposições lógicas baseadas em evidências disponíveis a elaborados cenários de conspiração que refletiam o status quase mítico que Darren alcançara no folclore criminal. A teoria mais amplamente aceita entre os profissionais da lei sugere que Darren usou suas conexões de jogo para acessar redes internacionais de lavagem de dinheiro que o ajudaram a converter seu dinheiro roubado em ativos legítimos mantidos em contas offshore. Este cenário explicaria seu desaparecimento completo e a ausência de quaisquer tentativas de gastar grandes quantias de dinheiro de maneiras que pudessem atrair atenção. Uma teoria alternativa foca na possibilidade de que Darren tenha sido assassinado pelas mesmas organizações criminosas que o ajudaram a lavar seu dinheiro roubado. Este cenário explicaria seu desaparecimento completo e a ausência de quaisquer avistamentos credíveis, ao mesmo tempo em que explicaria o fato de que nenhum do dinheiro roubado jamais apareceu de maneiras que indicassem gastos contínuos por alguém, tentando permanecer escondido. 6 anos após Darren Cole desaparecer com 52 milhões de dólares em dinheiro de cassino, ele permanece um dos criminosos de colarinho branco mais procurados do FBI e o tema de uma das investigações em andamento mais intensas da agência. Apesar da cooperação internacional, da tecnologia de vigilância avançada e dos substanciais incentivos financeiros por informações que levem à sua captura, Darren aparentemente conseguiu desaparecer tão completamente como se nunca tivesse existido. O caso de Darren Cole representa a evolução do crime financeiro na era digital. A agente Santos observou durante uma recente revisão do caso técnicas de investigação tradicionais que funcionavam contra criminosos convencionais podem ser inadequadas ao lidar com perpetradores matematicamente sofisticados que entendem tanto os marcos de sistemas financeiros quanto a tecnologia de vigilância moderna. Darren combinou conhecimento interno, planejamento cuidadoso e conexões internacionais de maneiras que criaram uma segurança operacional quase perfeita. Em algum lugar do mundo, Darren Michael Cole pode estar assistindo aos mesmos eventos esportivos para os quais costumava lidar com apostas, talvez até fazendo suas próprias apostas, usando o dinheiro que deveria pertencer ao Grand Sierra Casino. Seja desfrutando do luxo em um paraíso tropical ou olhando por cima do ombro com medo constante de ser descoberto, ele alcançou algo que poucos criminosos conseguem. Ele cometeu o que parece ser o crime perfeito e desapareceu na lenda. A casa sempre ganha, exceto por uma noite de fevereiro de 2019, quando um atendente de casa de apostas com diploma em matemática provou que planejamento perfeito, acesso interno e motivação desesperada
podiam vencer probabilidades que deveriam ser imbatíveis. Se você gostou dessa história, certifique-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, para nunca perder a próxima.